aí, gente, como é que vocês estão? Faz, tipo, muito tempo que eu não gravo vídeo, né? Desculpa. Eu tive um mês bem ocupado, bem cheio de coisa acontecendo. Não deu tempo de gravar vídeo, mas tudo bem, não importa, porque agora eu estou gravando. E o vídeo de Mundo de Tedas hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu normalmente faço. Me pediram no YouTube pra falar sobre os livros de Dragon Age e a cronologia em que eles se passam, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso e acabei incluindo os quadrinhos também. Dragon Age tem 5 livros e 3 quadrinhos que fazem parte do universo expandido. Você não precisa obrigatoriamente ler todos eles pra entender o que acontece no jogo. Mas, enfim, quando a gente é muito fã de negócio, a gente quer todas as informações possíveis. Os livros são bem legais pra compor o que tá acontecendo em Tedas, mas o jogo normalmente faz um trabalho bem bom de apresentar os elementos mostrados nos livros que quem não leu não teria como saber. Pelo menos as coisas mais importantes eles normalmente trazem. E ao mesmo tempo que não é obrigatório, os livros do Dragon Age sempre acabam mostrando alguma coisa importante que vai vir no jogo. Com algum dos livros eu consegui mais ou menos ver pra onde a plot do Dragon Age Inquisition iria antes do jogo sair, e eu já tô fazendo minhas apostas do Dragon Age 4, então é muito legal ler e ficar pensando como que isso vai ser abordado no jogo. Pra começar, eu já adianto que nenhum dos livros e nem o quadrinho tem em português, o que é uma pena. Eu queria muito que eles traduzissem pro português os livros do Dragon Age, porque, enfim, tem algumas pessoas que lêem inglês, mas não é todo mundo que lê, e quanto mais gente tiver acesso a isso, melhor. Mas vamos falar dos livros. Eu vou evitar ao máximo dar spoilers dos jogos em geral. Se eu precisar muito falar um spoiler, eu aviso. O primeiro livro que saiu se chama The Stolen Throne, que é escrito pelo David Gaider, que era até o começo desse ano, se não me engano, o escritor principal da equipe do Dragon Age. O livro saiu em 2010, então foi um pouco depois de ter saído Dragon Age Origins. E a história do livro fala de uns anos antes do Blight lá do Dragon Age Origins. Então é uma prequel do primeiro jogo que conta a história de como o rei Merrick, que era o pai do Cailan, subiu no trono, né? O livro fala da invasão de Orlais em Ferelden, explica um pouco dessa rivalidade que tem entre as duas nações, fala bastante do Logain, então esse livro é bem interessante até porque você joga, né, o Dragon Age Origins, você tem uma visão do Logain, e o livro meio que ajuda você a ver outro lado do vilão, né, digamos assim. O livro tem exatamente 400 páginas, e você não precisa ler ele pra jogar o Dragon Age Origins, eu li depois, né? O segundo livro se chama The Calling, em inglês significa O Chamado, que é aquele momento que os Grey Warden passam quando eles já estão infectados há muito tempo com o sangue de Darkspawn e eles ficam ouvindo o Archdemon na cabeça deles, eles vão pra Zip Roads, né, lutar até a morte. E esse foi o único livro que não virou automaticamente meu favorito assim que eu terminei, né? Quando eu terminei esse, eu ainda gostava mais do primeiro livro. Então é meio o que eu menos gosto, porque eu gosto de todos. O livro também se passa antes do Dragon Age Origins, mas depois do The Stolen Throne. Normalmente todos os livros são meio independentes. Eu acho que você até consegue ler eles em qualquer ordem, mas esse aqui especificamente é legal ler depois de ler o Stolen Throne, né? Não leia esse e vá pro outro, eu não acho que é tão legal assim. Esse livro é um pouco maior, ele tem... Quantas páginas ele tem, gente? Peraí. Tem mais de 400 páginas. Os Grey Warden voltam pra Ferelden, porque eles não estavam em Ferelden numa época, e pedem ajuda ao Merrick numa expedição, quando ele já é rei, né? Pra ir achar um Grey Warden que tá perdido na Zip Road. Esse livro muito se passa no ponto de vista do Duncan, que é aquele Grey Warden do começo do Dragon Age Origins. Tem outros personagens aqui muito importantes. O The Architect do Dragon Age Awakening tá aqui, se você jogou você sabe do que eu tô falando. E a Fiona do Dragon Age Inquisition também, a primeira aparição que ela teve foi nesse livro. Bom, o final dele, apesar de tudo, tem uma revelação que é muito, muito legal. Eu acho que o The Stolen Throne é o único livro que não tem uma revelação muito bombástica. Eu tô aqui tentando pensar se o terceiro tem. O final desse livro tem uma revelação que, tipo, quando você junta os pontos, você fica uau! O terceiro livro é A Sunder,
que aí ele já é um livro que se passa depois de Dragon Age Origins e depois de Dragon Age 2. Não tem nenhum livro entre Dragon Age Origins e Dragon Age 2. Assim como os outros dois, esse livro também é escrito pelo David Gaider. Ele fala do Círculo dos Magos em Val Royeaux, que tá tendo uma treta com todos aqueles eventos do final do Dragon Age 2, se você jogou você sabe o que eu tô falando. E os magos estão decidindo o que eles vão fazer depois do que aconteceu em Kirkwall. E enquanto isso tem uns assassinatos estranhos acontecendo no Círculo dos Magos. Enfim, esse livro aqui é muito interessante até de um ponto de vista político, pra entender que tem diferentes grupos políticos dentro do Círculo dos Magos, entender também um pouco a posição de magos e templários no começo do Dragon Age Inquisition. Esse livro é bem interessante, não é extremamente necessário, mas é interessante. Eu li esse livro aqui, todos os livros eu li antes de jogar o Inquisition, tirando o último. Foi bem legal ter lido esse livro antes. Tem, assim como o The Calling, esse livro aqui tem vários personagens que a gente já conhece, tipo a Winnie, do Dragon Age Origins. A Liliana aparece um pouquinho aqui também. O Cole aparece, a primeira aparição dele é aqui. Eu lembro que depois desse livro muita gente pediu pra ele ir pro Inquisition, que foi exatamente o que aconteceu. Então, esse livro aqui eu gosto muito dele. Às vezes ele é um pouco maçante, mas em geral eu gosto bastante. O quarto livro de Dragon Age é o The Masked Empire, que em inglês significa o Império Mascarado. Eu tô esquecendo de falar a tradução de todos os livros, né? Eu vou colocar em algum lugar aí da tela. E esse é o primeiro livro de Dragon Age escrito pelo Patrick Weeks, que atualmente é o escritor principal de Dragon Age, depois que o David Gaider saiu. Ele é um pouquinho menor que os outros livros, tipo, ele não chega até 400 páginas. Ele se passa em Orlais. Ele acontece, né, na corte de Orlais, então ele conta as coisas muito do ponto de vista da Celine, da Imperatriz, da Briala. Fala também do Gaspar e do Chevalier lá, o Michel. Bom, pelo menos os três primeiros nomes que eu falei são bem importantes pra main quest do Dragon Age Inquisition. Se você jogou Dragon Age Inquisition, você sabe disso. E foi muito legal ler esse livro antes do jogo, porque quando eu cheguei naquela missão que você vai pra corte, eu já meio que sabia o que cada um defendia e tal, então eu meio que já sabia de quem eu queria ficar do lado. O final desse livro, ele só não ganha do final do quinto livro, porque o final do quinto livro... Mas o final desse livro aqui é muito bom, e ele é muito relacionado ao Dragon Age Inquisition. Você só entende o final desse livro aqui completamente quando você termina Trespasser. É muito divertido. Não fala tanto de magos e templários, esse livro fala mais da relação dos nobres e humanos com elfos. É muito, muito interessante. É o meu segundo livro favorito do Dragon Age. Jogando Dragon Age Inquisition, até você dar mais valor pra esse livro, eu li antes e eu tive algumas visões diferentes de uma amiga minha que leu depois de jogar Dragon Age Inquisition. Então, é bem interessante isso aqui. Você não precisa ler ele pra jogar, mas eu sugeriria, porque é legal. Mas se você já jogou e puder ler, também é uma boa pedida. Não precisa ter lido os outros pra ler esse. O meu livro, pelo menos atualmente, favorito do Dragon Age, é o quinto livro, o The Last Flight, que é o menorzinho deles, né, tem 300 páginas, e é escrito pela Liane Merciel, que é o primeiro livro que não é escrito por uma pessoa que seja da equipe Dragon Age. Eles contrataram ela pra escrever esse aqui, então você não vê personagens assim que a gente já viu em outros jogos, outros livros. Esse livro aqui conta a história de uma elfa chamada Valia. Ela é uma maga, mas ela é recrutada como Grey Warden e vai pra Weishaupt, que fica lá em Undersfells, lá no norte, lá longe. Ela tá pesquisando a história do quarto Blight. Ela descobre o diário de uma elfa chamada Isseia, que era uma Grey Warden durante o quarto Blight. E ela era irmã do herói Garharel. Eu nunca sei como é que fala o nome desse cara, mas enfim, ele é o herói do quarto Blight, um elfo da cidade, inclusive, que é muito legal. Então o livro é dividido no ponto de vista da Valia, no presente, e no ponto de vista da Isseia, que é lá no quarto Blight. E esse é o único livro que se passa... Quer dizer, ele não se passa depois de Dragon Age Inquisition, ele começa durante o jogo, e aí eu acho que as últimas partes do livro já é tipo um pouquinho depois. Esse é o meu livro preferido. O que é meio estranho, porque ele fala de Grey Wardens e eu não tenho tanto interesse por Grey Wardens desde que eu
joguei o Dragon Age Origins, tipo, quando eu já comecei a jogar o 2, eu já meio que perdi o interesse pelos Grey Wardens, e esse livro conseguiu reavivar meu interesse por Grey Wardens. Na minha opinião, ele é o melhor escrito, né? E o final dele, eu só vou dizer que eu tenho certeza que isso ainda vai voltar no jogo. Precisa. Eu escrevi, inclusive no começo desse ano, quando eu terminei de ler o livro, uma crítica escrita no blog, quando eu não fazia críticas em vídeos de livro ainda. Eu vou colocar o link em algum lugar aí, provavelmente na descrição, se você quiser ler. Tem uma parte com spoilers, mas como sempre eu aviso. E nós temos aqui os 3 quadrinhos de Dragon Age, o Until We Sleep, Those Who Speak e The Silent Groove. São escritos pelo David Gaider também. Os quadrinhos, ele já não tem tanta relação com a história principal, pelo menos não por enquanto, mas eu acredito que isso possa vir no Dragon Age 4, não posso explicar muito porque é spoiler, mas eu já acho que isso vai voltar. Os quadrinhos é bom ler na ordem, sim, então o primeiro é o Until You Sleep, depois Those Who Speak, e depois o Silent Groove, porque a história é uma emendada na outra. E basicamente, gente, spoiler de Dragon Age Origins agora, você provavelmente já terminou, mas é sempre bom avisar, tá? O Alistair, no canon da BioWare, onde ele é rei, ele vai pra Antiva junto com a Isabella e o Varric, que estão ajudando ele, pra descobrir o que aconteceu com o pai dele, o rei Merrick, porque ele morreu, só que ninguém achou o corpo e ele tá achando que pode ter acontecido alguma coisa diferente. Esses quadrinhos tem a primeira personagem trans do universo Dragon Age, que é a May Varys. Ela é uma Master de Tevinter. Enfim, os quadrinhos são bons. Eu não gosto tanto do primeiro, mas a história em geral dele é boa, os traços são bonitos. Se você puder ler, aproveita também. Inclusive é importante mencionar que pra todos esses livros, os quadrinhos, a BioWare precisa assumir um canon pra meio que seguir, porque se ela escreve acreditando que pode ter acontecido inúmeras alternativas, ela não vai fazer livros nenhum. Então normalmente o canon, e aqui gente, spoiler de Dragon Age Origins e 2, tá, por favor. O Alistair é rei, o Warden era um elfo, ou uma elfa, enfim, que morreu, e a Rock ficou do lado dos magos. E bom, de decisões grandes, eu acho que é mais ou menos isso. Todos esses livros eu comprei, tipo, alguém ia viajar e eu pedia, ou de aniversário, então eu nunca comprei pela internet nenhum deles, eu não sei onde vende, mas eu vou procurar os links, eu vou colocar aqui embaixo, caso alguém queira, né, se você souber ler inglês e tiver com dinheiro, eu acho que é bem legal. Então é isso aí, como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de fazer aquelas coisas que sempre me deixam feliz, que é dar joinha no vídeo, se inscrever no canal, curtir a página do blog no Facebook e visitar o blog também. Lá eu não parei de escrever, apesar de eu ter parado um pouco com os vídeos. E se você quiser sugerir um tema, como você viu aqui nesse vídeo, eu falo dos temas que vocês pedem, então manda um comentário aí no YouTube, ou enfim, qualquer outra rede social do Ideias em Roxo, e eu faço. É isso aí, até o próximo vídeo.